dor de cabeça pulsante. Os remédios parecem água. Eu tomo remédio e não faz mais efeito. É incrível. Eu estou sofrendo há mais de 5 anos com essas dores de cabeça. Já passei por neurologista, já fiz ressonância magnética, já fiz tomografia computadorizada, mas ela insiste em passar. Cara, eu até achava que tinha relação com o meu ciclo menstrual. Durante os primeiros anos que eu sofri com esse problema, toda vez que eu entrava no meu ciclo menstrual, a dor de cabeça vinha e me deixava de cama. Mas ultimamente, nos 2, 3 últimos anos que eu sofro com esse problema, não tem muita relação com o ciclo menstrual. Eu já sofro com dor de cabeça em momentos separados do período do ciclo menstrual. Sempre que eu me estresso, a dor de cabeça vem. Sempre no final do dia do trabalho, a dor de cabeça vem. Tem dia que eu passo 3, 5, a semana inteira, vários dias com dor e nada resolve. Me falaram que a quiropraxia resolvia, fiz 10 sessões e nada. Me falaram que a osteopatia resolvia, fiz várias consultas com osteopata e nada. Já fiz vários tratamentos, inclusive acupuntura, terapias neurais, e nada funciona. Estou tomando medicação forte, tramadol, estou tomando opioide e mesmo assim a dor tem um alívio de cerca de 20%. Cara, entende um pouco. Dor é experiência. Dor é sensação, emoção e pensamento. Portanto, não vai ser um remédio analgésico, um remédio anti-inflamatório sozinho que vai fazer efeito. Não vai ser um procedimento como, por exemplo, um bloqueio local anestésico na musculatura do seu pescoço, por exemplo, que vai fazer efeito. Dor de cabeça hoje, segundo a Sociedade Internacional, existem mais de 300 tipos. Tem a dor de cabeça cervicogênica, que vem do pescoço, a dor de cabeça tensional, que vem da musculatura em volta da cabeça e do pescoço, a dor de cabeça da síndrome do rabo de cavalo, que a gente chama de ponytail headache, presente em muitas mulheres que andam pressionando o couro cabeludo com penteados que colocam o rabo de cavalo. A gente sabe que o couro cabeludo é inervado por um nervo chamado acessório, que sai lá da segunda vértebra cervical, e é bem possível que esse estímulo nociceptivo, o estímulo mantido da pressão do rabo de cavalo, possa sensibilizar algum trajeto nervoso, fazendo com que você tenha esse tipo de dor de cabeça. Existe a dor de cabeça associada à desordem temporomandibular. E por que eu estou te falando isso? Porque poucas pessoas têm esse tipo de conhecimento. Além desses 4 tipos que eu acabei de falar, ainda existe a cefaleia insalva, uma das dores de cabeça mais penetrantes, né? Tem um tipo de sintoma que a gente chama de depressão alastrante, que tem sintomas visuais como aura, né, na dor de cabeça. Além da cefaleia insalva, tem a verdadeira enxaqueca. Geralmente o paciente acredita que toda dor de cabeça é enxaqueca, mas a verdade é que não. Poucos são os casos de dor de cabeça que são enxaqueca. Até porque, segundo as pesquisas, a enxaqueca, chamada tecnicamente de migrânia, na maioria das vezes acontecem com sintomas na ausência de dor. Como assim? Você está dizendo que a maioria das pessoas que têm enxaqueca não tem dor de cabeça? Exatamente. Existem vários sintomas visuais, existem vários sintomas como náusea, né, ânsia de vômito, sensibilidade à luz, sensibilidade a cheiros, né? E alguns casos tem dor na enxaqueca. Uma dor incapacitante que dura 72 horas, né? Às vezes dura 15 dias. E quando ultrapassa de 15 dias, se torna migrânia crônica. Às vezes evolui tanto de uma forma ruim que a gente chama de migrânia crônica diária. O paciente passa 60, 90 dias com dor. E aí a gente precisa entender que nesse tipo de dor de cabeça em específico, existem classes de medicação que não é qualquer neurologista, qualquer médico da dor que passa. Existem medicações como topiramato, existem medicações como Cefaliv, Sumax, Naramig, existem medicações opioides como Tramal, Tramadol, existem medicações analgésicas simples, né, como ciclobenzapina e por aí vai, mas eu não estou aqui para falar de remédio. Eu estou aqui para te dizer
que muitas vezes o paciente com dor de cabeça não vem só com um tipo de dor de cabeça. Ele pode vir com mistura de sinais e sintomas de 3, 4 tipos de dores de cabeça, e quando ele vem pra gente com dor, a gente consegue identificar um deles e começa a tratar um deles. E aí do nada, na semana 2, na semana 3, ele vem com outro tipo de dor de cabeça. E a gente começa a tratar aquele outro tipo. E a gente vê que essa mistura de sinais e sintomas, que chamamos de overlap, acontece na maioria dos pacientes. Por exemplo, eu acompanho um paciente hoje que tem 3 tipos de dores de cabeça. Uma dor de cabeça associada à desordem temporomandibular, a enxaqueca propriamente dita, e uma dor de cabeça do tipo cervicogênica, que a gente encontra um movimento no pescoço e some. Só que às vezes essa paciente vem com os 3 tipos. Então essa história para te dizer que o buraco é muito mais embaixo, que o tratamento da dor crônica, principalmente das dores de cabeça, é bastante complexo. E eu não fico com um paciente desse por menos de 3 meses. Tem paciente que eu fico por 3 meses, tem paciente que eu fico por 6 meses, tem paciente que eu fico por 1 ano. Existe um sinal muito clássico que é a piora com a atividade física. Muitos tipos de dores de cabeça melhoram com exercício e a enxaqueca ela piora com exercício. Então o exercício vai ser um crivo até de diferenciação do nosso diagnóstico. Portanto, venha com flexibilidade mental para seguir o tratamento e venha com flexibilidade mental para aceitar as sugestões que a gente tem para dar, que na maioria das vezes são diferentes das sugestões que os médicos dão, porque nós pensamos na disfunção de movimento. A sua enxaqueca, ela vem com várias comorbidades. E eu falo de comorbidade porque você não tem só a dor de cabeça. Às vezes você tem tontura. Às vezes você tem limitação de movimento nas rotações, nas inclinações, nas protusões e retrações, na extensão e na flexão. Às vezes você tem limitação de movimento na rotação do tronco. Entende? Às vezes você tem alteração no labirinto, no sistema vestibular. E apesar da sua queixa principal ser enxaqueca, a gente tem que tratar o seu sistema vestibular. Porque existe um gânglio aqui, chamado gânglio cérvico trigeminal, que gera interconexões da cabeça com a TM, com o pavilhão auditivo, com o labirinto, com o pescoço. E a gente precisa tratar você de forma indissociável. Toda vez, eu falo isso toda vez. Olha, no dia que a medicina começou a separar o corpo em partes e criar subespecialidades, onde um cara é especializado em cabeça, o outro em ATM, o outro em pé, o outro em joelho, ninguém mais sabe entender o contexto do paciente, explicar o que está acontecendo para o paciente. Afinal, quantas vezes você já chegou numa emergência, fez exames de imagem, exames laboratoriais e nada encontrou? Você continuou mal. Você continuava mal e sem ter explicação para o que estava acontecendo. Eu costumo brincar que sintomas somáticos, sintomas musculoesqueléticos, eles acontecem em um nível do nosso organismo que não é forte o suficiente para deflagrar uma alteração no exame laboratorial e ou no exame de imagem. Portanto, a gente considera sim que você está mal, mesmo sem encontrar nada na imagem, mesmo sem encontrar nada no exame laboratorial, porque o seu relato de dor é real e nós consideramos isso. Eu preciso que você entenda que o objetivo específico da fisioterapia musculoesquelética no tratamento das dores de cabeça é, sim, diminuir a intensidade da dor. Sim, aumentar o espaço entre a manifestação da crise. Se toda semana você tem dor de cabeça por 3 dias, a gente quer que baixe para 1 dia na semana. Se todo mês você tem 4 crises, a gente quer baixar para 2 crises no mês. Se no ano você bate na emergência 6 vezes a cada 2 meses, a gente quer que no próximo ano, o ano que você está em tratamento, você reduza para 3, para 2 vezes quiçá. Então diminuir a intensidade da dor, diminuir a necessidade de uso de medicação e diminuir e aumentar o espaço entre as crises, ou seja, reduzir a frequência de manifestação do seu sintoma. Esses são os objetivos principais. Quando a gente fala, pessoal, em controle da dor, a gente tem que parar de fazer falsas promessas para os pacientes. A gente não pode dizer que vai curar uma dor de cabeça, porque dor não tem cura, dor tem controle. E quando você entende isso,
o alinhamento de expectativa com o tratamento fica muito melhor. O paciente ele entende que a dor dele tem picos e vales, como se fosse um eletrocardiograma, e no pico ele não vai querer fazer nada. No vale, ele vai querer exagerar, porque ele está bem. E o segredo é manter a média mesmo quando está no pico. Afinal, você percebe que quando você volta para casa, 24, 48 horas depois, você não está pior porque fez aquele exercício. O exercício é a única via que vai modular o seu sistema nervoso a controlar a dor de cabeça, a controlar a intensidade da crise de enxaqueca, a diminuir o padrão de tontura e até a melhorar a hipertrofia do seu córtex cingulado, da sua ínsula, dos centros cerebrais superiores, que eu vou traduzir agora em que isso vai refletir. Isso vai refletir na sua reatividade. Isso vai refletir na sua tolerância ao estresse. Isso vai refletir na resposta emocional diante das adversidades. Isso vai repercutir na sua tolerância à frustração. E essas situações adversas da nossa vida, é verdade, vão parar de desencadear em você reações intempestivas, tensões musculares exageradas, te colocando no modo de defesa como se você estivesse preparado para lutar ou fugir. Faz sentido? Então o exercício, ele trata mais de 380 doenças ao redor de todos os países. Exercício está como guideline, guia internacional para tratamento de diversas condições. Eu entendo que quando você faz exercício dói. Eu entendo que você não queira fazer. Mas olha só, criança reclama, adulto resolve. O que você vai fazer para encontrar um meio de adaptar o seu exercício para melhorar essa sua tolerância à dor? É isso que nós fisioterapeutas te ensinamos. Nós sabemos as adaptações necessárias, as terapias manuais necessárias, se for o caso, as terapias de manipulação intramuscular com agulhas, dry needling, acupuntura, inibições neuromusculares necessárias para que você aprenda a adaptar o seu ritmo e dose do exercício para controlar a dor de cabeça. Tratar a sua comorbidade é tratar a sua queixa principal. Então, se você tem dor de cabeça e diabetes, tratar a diabetes vai reduzir a sua percepção de dor na cabeça, porque o sistema nervoso é um só e ele está lutando para interpretar todos os seus estímulos. Se você tem dor de cabeça e tem síndrome do ovário policístico, tratar a síndrome do ovário policístico vai melhorar a sua dor de cabeça. Se você tem dor de cabeça e fibromialgia, tratar a fibromialgia vai melhorar a sua dor de cabeça também. Não ache que porque o fisioterapeuta está propondo atividades de mudanças de estilo de vida e mudanças comportamentais em regiões longe da sua cabeça que a gente não está tratando a sua dor de cabeça. Então tem uma paciente com 50 anos de enxaqueca que passou por vários médicos, vários fisioterapeutas, várias modalidades terapêuticas e descobriu aqui no nosso consultório que o exercício específico dela era deitar numa maca com a cabeça fora dela e deixar a cabeça pendurada fora da maca por 3 minutos. A gente passou esse exercício para essa paciente 3 vezes ao dia por 72 horas e pediu para ela voltar. Ela não acreditou na melhora que ela teve inicialmente de 70% e depois de abolição total da dor. Ela me pagou 5 vezes mais do que eu cobrava na consulta na época. Na época eu cobrava R$150 por consulta, ela me pagou 5 vezes mais porque ela não acreditou que ninguém nunca pensou em prescrever aquele exercício para ela. Ela achava que tinha enxaqueca, mas na verdade ela tinha um quadro de cefaleia cervicogênica, que gerava dor em volta dos olhos, em volta do ouvido, dor latejante, pulsante, mas respondeu o que a gente chama mecanicamente com exercício no pescoço. Eu estou falando isso para abrir a luz no fim do túnel da sua dor de cabeça. Pode ser um caso como o seu. A gente só vai saber avaliando. É verdade que também pode não ser e você ser um caso que a gente vai ter que tratar por 6 meses, por 1 ano. Mas o que eu quero que você entenda é que dor de cabeça tem tratamento. E o tratamento envolve modificações comportamentais e do estilo de vida através da prescrição de exercício, do controle alimentar, do controle hídrico, da higiene do sono e da saúde mental, reduzindo depressão, ansiedade, estresse, privação de sono, preocupações excessivas, acessos de raiva e por aí vai. Enxergar o todo faz toda a diferença.
Não acredite em profissionais da saúde que encontram a causa da sua dor, porque dor não tem causa. Dor tem influências e são várias. Não acredite em profissionais que ficam te prometendo por aí pelos interiores e pelas capitais resultado rápido e duradouro, como vai tratar você em 6 sessões e vai acabar o tratamento. Isso é uma ilusão. Eles cobram muito alto por esses serviços para te dar a ideia que você vai pagar caro, mas vai pagar poucas vezes e vai resolver o problema. E no final você acumula mais uma frustração por tratamento mal sucedido, porque o cara está te prometendo uma coisa que não existe. Procure profissionais que trabalham alinhado com a ciência, divulgando artigos científicos, como nós fazemos aqui nas redes sociais, mostrando que o que eu falo por aqui não é mera opinião minha. São informações que estão pautadas nos artigos científicos. E se você for aqui nos meus destaques, você vai encontrar vários artigos falando sobre os diversos tipos de dores de cabeça. É só ir nos destaques artigos que você vai encontrar informações que sustentam tudo isso que eu estou falando aqui para você. Beleza? É bem verdade que no tratamento da enxaqueca nós precisamos não só da fisioterapia, como também do médico neurologista especialista em cefaleia, o cefaliado, não é qualquer neurologista, porque às vezes você vai ter que usar uma classe de medicação chamada triptanos, que são abortivos de crise. Porque o paciente com enxaqueca ele tem fases, e uma das fases é o pródromo. Essa semana eu até fiz uma sequência de histórias falando sobre as fases da enxaqueca. A fase do pródromo vai te dar vários sintomas como vontade de comer doce, sonolência, náusea, letargia. E você que tem enxaqueca, você já sabe que quando você se sente assim, está perto de você ter a crise. E é essa informação que a gente precisa para você falar com o neurologista, porque ele vai botar o triptano nessa fase. O triptano vai agir como um abortivo de crise. Provavelmente ele coloque um antidepressivo de ação dual, de ação tricíclica, para melhorar a captação das serotoninas no cérebro, para que você diminua a intensidade da crise. Só que o que acontece? Quando esse paciente responde ao tratamento medicamentoso, ele abandona a fisioterapia. E aí continua com a rigidez no pescoço, continua com a tensão na musculatura mastigatória, continua com a musculatura periorbital dos olhos muito tensa. E aí quando o efeito da medicação passa, ele está em crise outra vez. Então aproveitem o boom do medicamento para fazer a fisioterapia. O tratamento ele não é isolado, o tratamento é em conjunto. É fisioterapeuta, é médico, é psicólogo, em alguns casos sim. Porque só para você ter uma ideia, a gente já atendeu paciente com dor de cabeça que tinha ideação suicida. Que ele estava tão desesperançoso que ele falou que estava pensando em se matar. Você acha que é brincadeira uma coisa dessa? Imediatamente eu entrei em contato com o contato seguro desse paciente e falei todo o relato dele nas sessões e recomendei consulta imediata com psicólogo e psiquiatra. Porque o paciente com ideação suicida, ele precisa de intervenção emergencial. Na sessão da semana seguinte, ele já estava medicalizado com a classe de medicamento específico que o psiquiatra passou. Ele já estava em terapia, né? Fazendo terapia com uma das psicólogas que a gente recomenda. E a sessão foi muito mais branda. A dor estava menos intensa, os exercícios foram muito mais tolerados e a gente já viu uma nova perspectiva de melhora naquele paciente. É claro que ele está colhendo os efeitos colaterais da medicação que ele está usando, mas o que é o efeito colateral de uma medicação diante de um paciente que está com risco que está com ideação suicida? Então, dor não é brincadeira, dor é coisa séria. E o mercado da área de saúde faz da sua dor um grande negócio, inventando rótulos diagnósticos para te vender tratamentos aleatórios que não vão fazer efeito, infelizmente. Então, cuidado com o profissional que você vai confiar a sua saúde. Se você tiver dúvidas sobre esse vídeo ou sobre qualquer outro conteúdo, basta deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente vai ter o prazer em responder. Todos os dias tem caixinha dos stories lá no Instagram, você também pode me perguntar por lá, se você não quiser ser identificado. E é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e propagar essa informação para mais pessoas. Quem sabe a gente consegue ajudar outras pessoas com esse conteúdo também. Me segue em todas as redes sociais,
Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, que todos os dias tem vídeos novos aqui te ensinando a controlar a dor com o mínimo de medicações e com fé em Deus, sem necessidade de procedimentos cirúrgicos ou procedimentos invasivos, beleza? Eu sou Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há 10 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.300 pessoas e é com essa experiência que eu tento te oferecer o melhor tratamento possível para a sua dor crônica em quaisquer articulações. Não importa se é na coluna, na cabeça, na ATM, no joelho, no ombro, no tornozelo, nós tratamos dor independente do diagnóstico. Aqui você não fica sem direcionamento. Se o seu caso não for tratável por nossas técnicas, nós saberemos para quem te encaminhar para te dar o melhor tratamento possível. Um grande abraço, movimento é vida.